Vou então apresentar. Agora nós vamos para a nossa entrevista da noite. Então, deixa eu apresentar para vocês o Pedro Dotto. Pedro Maurício Garcia Dotto, gente. Ele é doutorando em filosofia pela New School for Social Research desde 2017. O Pedro possui graduação em Direito, é mestre em Filosofia, ambos pela PUC de São Paulo. Em 2018, ele publicou, com o apoio da FAPESP, gente, o livro Usos da Liberdade e Agonismo em Michel Foucault. Em 2015, publicou o seu primeiro livro de poemas, que é o Pó, Poeira e Poesia, publicado pela Chiado Editora. Seja bem-vindo, Pedro. Olá, obrigado, Marcelo. Um prazer enorme estar aqui hoje, sextando com você no programa Exato. da Fórum. Boa noite, Pedro. E aí, Pedro, o que você achou da tatuagem do Cajuru? Então, por essas e outras que dizem que se o Brasil não existisse, ele teria que ser inventado. Porque o Álvaro Dias, sinceramente, figura tão insignificante que não vai passar para os anais da história, vai no ralo da história, entre tantas possibilidades de pessoas mais relevantes. Eu ainda não estou conseguindo processar essa tatuagem que ele fez do Álvaro Dias. E, sinceramente... Eu não tô aguentando. Eu, quando vi isso de manhã, eu falei, não é possível. E aí depois eu fui descobrir que ele tem lá a tatuagem do Datena. Se ele tivesse uma do Moro, ele já apagou, por enquanto, até agora, né? Depois dessa eleição do Senado. Mas é absolutamente surreal. Mas é isso. Pedro, eu quero começar, né? Você acompanhou as matérias principais hoje do dia, que são os desdobramentos, né, do ataque, né, da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Né? De lá para cá, então, você tem um debate, né? E aí é por isso também que você está aqui para conversar com a gente, para nós falarmos, então. Porque você teve vários desdobramentos. Primeiro, a prisão de mais de 1.000 pessoas que participaram daquela invasão e que agora estão se averiguando o tamanho da participação de cada um, o que faz com cada um, etc. Por um outro lado, começou também um debate, né, principalmente ali entre os mais liberais, centro-direita, sobre perfis que foram banidos, né, das redes sociais, porque estavam ali relativizando, dizendo que não foi uma tentativa de golpe e não foi um ataque terrorista que ocorreu, né, no último dia 8. Então, a primeira coisa que eu queria saber contigo, Pedro, como que você tem visto, observado o uso, né, da palavra, do termo terrorismo, terrorista, para classificar essas pessoas e os ataques do dia 8 de janeiro? Boa, Marcelo. Então, eu, sinceramente, pessoalmente, eu me preocupo e não... eu sei que é um debate aberto se terrorismo é uma categoria correta a ser aplicada por todos aqueles manifestantes extremistas, radicais, bolsonaristas que invadiram e depredaram a sede dos 3 poderes da República no dia 8 de janeiro. Mas, pessoalmente, eu acho um pouco perigoso classificar a ação deles como terrorista de um ponto de vista jurídico. E aí, só lembrando alguns fatos. A lei antiterrorismo ela foi aprovada no governo Dilma, você lembra bem, em 2016. Ela foi aprovada no contexto ali das Olimpíadas no Brasil, quando havia esse temor de que poderia haver um ataque terrorista do Estado Islâmico no Brasil. Temos de até participar de debate, observar debate, se haveria uma possibilidade concreta de um ataque terrorista do Estado Islâmico nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Sim. Então, essa lei antiterrorismo no Brasil ela foi sancionada
pela Dilma em 2016, nesse contexto. E, à época, os movimentos sociais, grupos de esquerda já faziam a ressalva e levantavam essa preocupação de que a lei antiterrorista poderia muito facilmente ser voltada contra os movimentos sociais, contra a atuação do MST, do MTST, movimentos de moradia, movimentos do campo, movimentos indígenas, espalhados por todo o território nacional. Então, era uma preocupação muito grande que a gente tinha ali em 2016 com a aprovação dessa lei antiterrorismo. E aí, o que a lei diz? Eu queria citar aqui o artigo 2º da lei antiterrorismo, que é a Lei 13.260, de 2016. Ela fala assim: o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Então, esse é o 2º artigo da lei que enquadra os critérios para a gente considerar um ato como terrorista ou não. Então, vamos analisar esses atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A finalidade de provocar terror social generalizado, ela estava presente, certamente. Eles invadiram a sede dos 3 poderes da República, o Senado, da Câmara, da Presidência, do STF, que são o símbolo da República do Brasil e a esfera mais elevada federal de decisão, de tomada de decisão, deliberação, de justiça. Então, teve esse elemento de provocar terror social generalizado, estava presente, certamente. A segunda é de expor perigo pessoa, patrimônio, a paz pública e a incolumidade pública. Com certeza, eles depredaram os prédios, destruíram as cadeiras, objetos, tudo que eles podiam encontrar pela frente dentro desses prédios da sede dos 3 poderes da República. Então, esse elemento também estava presente. E aí, a motivação. A motivação ela tem que ser por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. E aí que está o problema, porque não foram essas as motivações que levaram aqueles manifestantes antidemocráticos às ruas e a invadir o Planalto e a depredar, destruir tudo que eles viam pela frente. Eles tinham uma motivação que era mais política, ideológica. E aí, como um pesquisador, o Guilherme Franz, não sei como pronunciar seu nome, mas que escreveu recentemente, ele publicou um livro até que chama As Origens da Lei Antiterrorismo no Brasil. Ele defende que a exclusão de uma motivação política e ideológica no enquadramento legal dessa lei antiterrorismo no Brasil, ela foi um ganho dos movimentos sociais, dos movimentos de esquerda. Então, isso daí foi conquistado pelos movimentos sociais. Os movimentos sociais não queriam que motivação política e ideológica tivesse presente como um elemento motivador dos atos terroristas. E se a gente aceitar e flexibilizar a lei agora para falar, não, agora vamos fazer que inclui motivação política e ideológica, que daria para enquadrar os manifestantes bolsonaristas como terroristas a partir disso. Putz, depois de abrir essa porta, qualquer ocupação de um movimento social, qualquer ato contra um despejo, qualquer fechamento de avenida por movimentos sociais pode facilmente ser enquadrado como terrorista. Então, meu medo maior é que a flexibilização de uma lei penal, ela pode vir depois contra a gente, pode vir nos perseguir no futuro. Então, por isso que eu acho perigoso abrir essa janela de deixar uma motivação política ideológica servir como motivação. Não, eu tenho uma questão que eu acho foi até logo no dia seguinte ao ataque, o Pedro Serrano ele veio no Fórum 11h30 e também fez uma análise muito semelhante à sua. E aí tem outra coisa que eu fiquei pensando também, quando a gente pensa, por exemplo, os movimentos internacionais.
Ou, por exemplo, como que pessoas como o Assange e o Snowden são tratados, né? Porque eles são tratados como terroristas. E, na verdade, eles revelaram grandes esquemas de vigilância de massa perpetrada pelo governo dos Estados Unidos. Então, me parece que a ideia do terror e do terrorista ela está muito vinculada. Vamos pegar 2001 para frente, né? Você tem uma nova significação do terrorista, que é o homem de turbante, né? Tem até um texto muito bom, aliás, do Edward Said, na última edição do Orientalismo, que, aliás, é o último texto dele, que ele fala, né, da reconstrução do homem árabe pela televisão depois da queda das Torres Gêmeas. Eu, particularmente, e quando eu vou escrever, eu prefiro utilizar fundamentalistas, né? Porque você estava falando das motivações deles, né? Porque mesmo quando a gente fala motivação política, ela é muito genérica também, né? Porque, assim, por exemplo, a galera que quiser aplicar o golpe de Estado lá, a motivação deles era fundamentalista. Né? Eles têm ali, a base ideológica deles é um Estado teocrático, misógino, patriarcal, né? Então, me parece, por exemplo, mas aí voltando ao ponto, quando a gente pensa nos movimentos da Palestina, que lutam contra a ocupação, entendeu? Então, é isso também que eu acho que às vezes eu não gosto, assim. A gente usa porque agora caiu no vocabulário e por causa da busca do Google, né? Ele acaba usando... É isso. Mas é como você falou, essa lei ela é problemática, porque vamos supor o depois, daqui 4, 5 anos. E não vamos esquecer que tiveram militantes que foram presos ao longo do governo Bolsonaro enquadrados como terroristas. Teve aquele cara, eu esqueci o nome dele, acho que o pessoal vai lembrar aqui do chat, que eles cataram um cartoon enorme e estenderam lá na esplanada, que era o Bolsonaro com o bigodinho do Hitler, e o militante, era um militante do PT, ele mais 3 pessoas ficaram presas, acusadas na esfera como terroristas. Eles foram enquadrados nessa lei. Então, não sei, isso quer dizer, me parece que é um pouco precária esse texto, o texto dessa norma, ele é precário e é como você bem colocou para a gente, ele dá margem. Eu tenho um pé atrás com qualquer expansão da esfera do direito penal, do direito criminal. Acho que raramente, ou dificilmente, ela vem em benefício das bandeiras progressistas. Normalmente, ela está do lado das bandeiras de lei e ordem, das bandeiras tradicionais, conservadoras. E aí, aumentar o poder da esfera penal, fazer uma interpretação abrangente desse artigo 2º da lei antiterrorismo para abranger a motivação política ideológica, pode depois vir cobrar conta e começar a ser utilizado contra os movimentos sociais num futuro não muito distante. Por isso que eu tenho um pouco de receio. Mas dizer que os manifestantes radicais, extremistas, fundamentalistas, como você está dizendo, eu concordo com essa denominação, eles não são terroristas, não é dizer que eles não são criminosos, que é uma coisa muito diferente. Eles cometeram crimes, eles cometeram muitos crimes. Vários. Associação criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, ameaça, dano ao patrimônio público, incitação ao crime, muitos crimes, um rol grande de crimes, só não acho adequado o crime de terrorismo nesse caso. Aí você falou da Palestina, tem Nelson Mandela, que já foi enquadrado como terrorista, não dá para colocar na mesma categoria. Os movimentos pode manipular essa revolucionários, categoria. os movimentos revolucionários de independência do continente africano dos anos 60, 70 eram classificados como terroristas. Exato, e eram movimentos anticoloniais. É só para a gente ver como essa palavra, essa categoria, ela é muito problemática. Agora, eu tenho o meu segundo ponto, mas que tem a ver com a coisa da punição. Aí eu queria que o Guilherme colocasse nosso primeiro meme aqui. Coloca qualquer um, Guilherme.
É isso. Eu amo, gente. Pode tirar, Xandão, Gui. nosso Foucault brasileira, Xandão esse é Michel o nosso Foucault tropical, vigiando e punindo. Porque vigiar e daí, punir, claro, com certeza. mas essa é uma discussão, Pedro, que eu acho que ainda tem muita confusão, né, entre um Estado punitivista aleatório, racista, classista, e entre punir quem deve ser punido. Né? E isso é um paradoxo, porque você tem todo um debate do final dos anos 90, virada para o século XXI, que a perspectiva é o desencarceramento, que a prisão Exato. seja a última opção. Né? Que antes de você encarcerar alguém, você tem uma série de ações que tornam essa pessoa melhor. Né? Fiz um barulho aqui. Então, eu queria que você explicasse para a galera, porque você tocou no ponto, que é o seu último ponto, eu quero pegar o gancho dele. Aquelas pessoas cometeram crimes graves, né, contra o Estado Democrático de Direito. Mas tem um pessoal que anda confundindo. Vocês estão defendendo punição. Então, eu acho que é legal, como você é um cara da filosofia, mas também do direito, que você estabelecesse a diferença entre um Estado não punitivista e entre enquadrar esse tipo de crime contra o Estado, porque eles são tão diferentes, né? E quais são as nuances disso? Ótimo, ótimo. Como a gente estava falando antes, né, mano? Depois do dia 8 de janeiro, toda a esquerda virou punitivista. Não tem mais nenhum garantista penal. Isso é um problema, porque o garantismo penal, você achar que o Estado ele tem que zelar pelas liberdades, pelo devido processo legal, que só pode punir alguém, só pode considerar alguém um criminoso depois de trânsito em julgado, então tem a presunção de inocência. Todos esses princípios eles têm que ser respeitados, levados a sério no seu mais alto grau, e que o uso da prisão ele tem que ser mitigado só para casos extremos, para tentar reduzir esse maquinário carcerário do Estado, de um Estado extremamente carcerário, que nem o nosso. Então, agora, em face a esses atos antidemocráticos do dia 8, nós temos um paradoxo, um dilema para enfrentar, que é como lidar com a questão do punitivismo, do garantismo penal contra sujeitos, cidadãos brasileiros que atentam contra as bases do Estado Democrático de Direito. Então, pessoas que minam as bases do nosso pacto social, da República Federativa, da nova República Brasileira. Então, que fazem parte, de alguma maneira, do jogo democrático, mas, ao mesmo tempo, questionam as regras, os critérios, e querem mesmo, por violência, melar o jogo e deixar, convocar uma intervenção federal, um golpe militar, para salvar o Brasil do comunismo, entre muitas aspas. Então, como lidar com esse dilema? Essas pessoas, seguramente, elas têm que ser punidas, mas elas têm que ser punidas de acordo com os ditames da lei, elas têm que ser investigadas. Não dá para você fazer uma punição generalizada para enquadrar todos os atos de todas as pessoas que estavam ali presentes ou que estavam dentro de um prédio, porque no direito penal as punições elas têm que ser individualizadas. Você não pode fazer uma punição geral. Todo mundo que estava ali vai pegar uma prisão de 8 ou 12 anos, todo mundo que estava ali presente nessa circunscrição de Brasília, de 8 de janeiro, de tal a tal horas, vai ser julgado, vai ser condenado por esses crimes. Então não dá para fazer uma punição geral que vai pegar todo mundo. A punição, a investigação, ela tem que ser individualizada, cada ato considerado a sua especificidade, cada crime, cada investigado tem que ser julgado de acordo com o que cada uma cometeu. Então, essas balizas do Estado Democrático de Direito, do direito criminal, de uma perspectiva mais garantista do direito criminal, que se pauta pela liberdade e contra a expansão sem freios do direito criminal e do sistema carcerário, ela tem que se pautar por essas balizas mínimas no Estado Democrático de Direito, e mesmo que a nossa sede de vingança, a nossa sede de punição
clame o contrário, é importante também dar um passo atrás e lembrar, voltando a essa coisa, toda a expansão da esfera penal, ela acaba se voltando contra a classe trabalhadora, os setores mais oprimidos, mais marginalizados, minorizados da população. Então, dar mais poder para o Estado penal, punitivista, também cobra suas consequências no futuro. Esse poder, a autoridade, esse poderio maior expandido do Estado criminal, depois pode acabar se voltando contra todas aquelas pessoas que agora estão clamando que os radicais bolsonaristas sejam colocados numa prisão perpétua e nunca mais saiam de lá até o fim dos seus dias. Então, isso pode muito bem acabar se voltando contra nós. Uhum. Não, bandeiras mais progressistas. Total. Mas eu tenho uma desconfiança, já estamos na área do achismo e da filosofia, viu, gente, né? Mas eu concordo com você, eu acho que, mas infelizmente, né, eu considero que nós ainda estamos numa espécie de estado de golpe. Eu não acho que o dia 8 de janeiro ele terminou. Pelo contrário, eu acho que isso tem sido mostrado por evidências, né? Aqui na Fora nós fazemos um monitoramento diário de grupos de extrema direita, grupos públicos da internet, e é muito claro, eles publicamente eles falam em tentar novamente levar as últimas consequências, blá, né? Então, essa situação, eu acho que nós vamos retroceder muito em todo o debate penal que nós fizemos nos últimos 20 anos. Não sei o que você acha. É um perigo. Tá em aberto. É uma questão que está em aberto, que está colocada como um desafio para esse governo e para a sociedade brasileira, qual o caminho que deve ser levado. E aqui também eu acho bom lembrar que o Brasil ele não é um caso isolado, uma anomalia dentro do resto do planeta, do mundo inteiro. O que a gente viu aqui no Brasil, no dia 8 de janeiro, é muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, no dia 6 de janeiro de 2020, então há 2 anos atrás. E essas ameaças que estão sendo colocadas para os regimes democráticos do século XXI. Por exemplo, em Israel, recentemente, o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, que está defendendo uma reforma judiciária que ia incluir lá uma cláusula de anulação que daria ao legislativo poder para, por maioria simples, anular as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso era exatamente o que os bolsonaristas desejavam, e era um risco real se o Brasil tivesse continuado com o Bolsonaro no poder. É a turma ali, né? Agora Israel, Hungria, Polônia, Turquia, né? Não, mesmo na Alemanha, agora em dezembro, teve uma mega operação policial contra um grupo terrorista que estava planejando um golpe de Estado, tinha até uma juíza no meio desse planejamento, e que perseguiu, que investigou e prendeu muitas pessoas que eram das forças de segurança pública e que haviam se radicalizado nos últimos tempos através dessas redes de extrema-direita, neonazistas, todos esses setores. Então, é um problema que também é compartilhado aqui por nós. É com a Turquia também, esse apagamento entre a divisão entre o poder religioso e o poder laico. Então, o caso do Brasil, esses atos do dia 8 de janeiro, eles também têm que ser encarados dentro de uma perspectiva mais global, de vários movimentos, várias novas ações e grupos que, participando do jogo democrático, tentam minar as bases do sistema democrático. Esse é um paradoxo da democracia que a gente está vivendo. Então, participantes, jogadores, membros
do jogo democrático que, no entanto, eles qualificam e tentam destruir, solapar o jogo democrático e Sim, tentam qualquer... essa é a estratégia. Aquela criatura lá, como que chama? O Orbán. O Orbán, Exato. quando ele conquista o segundo mandato consecutivo dele, que é aí que ele vai tomar conta do judiciário, ele vai dar um nome para isso. Ele vai dizer, olha, nós adoramos o capitalismo, mas adoramos seus valores morais, que é o que ele vai chamar de iliberalismo, né? Quem cria isso é o Orbán que vai dar esse nome. Adoramos o capitalismo, o ganho individual, mas odiamos os seus intelectuais liberais. Porque lá eles usam o liberal de uma outra forma, como nós usamos aqui. Mais que nem nos Estados Unidos, né? Como nos na Estados oposição Unidos. conservador. Isso. Então, você tem essa movimentação toda aí. Mas antes, Pedro, fazer uma pausa, vamos ver os comentários aqui, que tem perguntas para você aqui. Peraí. Blá, blá, blá. Alana Feitosa, aconselho os patriotários procurarem psiquiatra, pois não podemos compactuar com tudo que foi descoberto sobre Bolsonaro. Éramos unidos pelo respeito a Deus, a Constituição, o verdadeiro amor e a pátria. Mas, então, isso é uma questão... Eu tenho uma análise, e aí entra também nessa leitura que nós estamos fazendo, que os valores, o contrato social da modernidade, ele ruiu. Eu tenho essa leitura. Todos os valores que balizaram até ontem, eles não servem mais. Eles não servem mais. O que nós vamos ter que fazer daqui para frente, e esses movimentos de extrema-direita do século XXI entenderam isso. E aí é paradoxal, porque ao mesmo tempo que eles entenderam isso, eles usam valores profundamente do contrato. Família, propriedade privada e Deus, né? Vamos esquecer disso. Sim. Mas espera aí. Cirano Teres. Pedro, você classifica como esses atos? Se fossem pobres, negros, ou qualquer classe inferior, o tratamento seria outro? Estaria você tendo esse cuidado de não melindrar esses atos? Bia Maurício... Calma, segura. Calma, anota. Bia Maurício, perfeita análise de Pedro. Miriam Ramos, boa noite, Marcelo. Esse banês nunca me enganou. Elaine Calux, foi exatamente por isso que os movimentos foram contra, porque qualquer manifestação seria considerada ato terrorista. Exato, é um texto péssimo. Mas é importante, aquele texto do governo Dilma, gente, vocês sabem que onde tem Olimpíada e Copa do Mundo é obrigatório, né? É uma norma jurídica internacional que os países que recebem a Olimpíada e a Copa do Mundo são obrigados a aprovarem. Enfim, é ridículo. Maria Jair Coldibelli, a ação do dia 8 foi um ato de golpe? Sim, foi uma tentativa de golpe. É que não deu certo, mas... Né? Um simulacro de golpe, um pseudo-golpe. Não, foi uma tentativa, é que não deu certo. Não deu certo porque o governo federal interviu. Né? Paulo Marques, debate de alto nível, graças. Miriam Ramos, rachadão do Bolso, amiga de Michel que usou nosso dinheiro. Bia Maurício, fanáticos. Vamos ver o que mais aqui. Esta lei deve ser mudada? Deve ser, sim, com certeza. José Gadelha da Silva, eu acho que vocês estão passando pano para terroristas, ameaças pelo mundo. Não, José Gadelha. De forma alguma. Esses grupos são perigosíssimos. Nós estamos fazendo uma discussão. Por exemplo, vamos resgatar. Eu sei que a galera também torce o nariz, né? 2013, ali, 2014, que também queriam enquadrar a galera como terroristas. A questão, gente, que se nós vamos fazer aqui uma análise para onde que sempre pendeu a mão do Estado punitivista. Exato, Preto, exato. Bicha, puta e pobre, historicamente. E passando esse momento golpista, vai voltar tudo como era antes. Mas eu quero aqui fazer uma virada na nossa conversa, Pedro. Porque você falou rapidamente, mas eu queria então que você comentasse um pouco, né? Porque você viveu a barbárie nos Estados Unidos e no Brasil, né? Porque você foi para lá em 2016, 2017, não foi?
Então você pega ali o começo do governo Trump e depois a pandemia com o Trump. Conseguiu ser pior que o Brasil, né? Foi uma tragédia. E depois você volta para o Brasil e pega também aqui o bolsonarismo já com essa loucura. Então, como que foi esse momento na sua vida? Como você se sentiu como pesquisador nesse momento, né, sendo odiado tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil? Ótimo, ótimo. Então, só posso responder uma pergunta que fizeram no chat? Claro. Como é que enquadraria se fossem pretos, pobres, periféricos tivessem feito esses atos antidemocráticos lá em Brasília? Bom, eu não chamaria de terroristas do mesmo jeito. Tem inúmeros outros crimes, como a gente estava conversando aqui, o Marcelo e eu, que dá para enquadrar eles como criminosos. Associação criminosa, depredação do patrimônio público, dano, tentativa de golpe de Estado, perseguição e incitação ao crime. É um rol muito grande de crimes que eles cometeram e, com certeza, por esses crimes eles vão ficar na cadeia por um bom tempo. Mas terrorista, eu acho perigoso, obviamente, isso não é passar pano, pensar que governos de esquerda, governos progressistas são a exceção na história do Brasil. Pensando no médio prazo, daqui a 5 anos, 10 anos, ninguém sabe como é que vai estar o tabuleiro político, e o Supremo Tribunal Federal, o governo federal, o Senado, o Congresso, e essa interpretação mais ampla da lei antiterrorismo pode se voltar contra os movimentos sociais num futuro não muito distante. Então, por isso que eu tenho receio de denominar como terrorista, juridicamente, essas ações, de enquadrar como terroristas essas ações, essas pessoas. Mas vamos lá, sobre o Trump. Então, eu estava lá no dia da eleição do Trump. Eu me lembro muito bem, porque eu estava lá em Nova York, que é uma cidade mais progressista, mais liberal, nesse sentido, né, americano, e ninguém conseguia acreditar no que estava se passando. No dia anterior, uma pesquisa de um jornal conhecido, de um jornal famoso, no dia da votação, no último dia da votação, dava uma vitória de ampla margem para Hillary. 14 horas antes do encerramento das urnas. Então, foi como se você tivesse entrado numa loucura coletiva, num filme surrealista, porque ninguém acreditava no que estava acontecendo. Ainda foi um choque muito grande para os Estados Unidos eleger alguém como o Trump depois do Obama. E aí, por todo esse retrocesso, toda essa ameaça à democracia que a gente estava comentando, que o Trump representa, e se o Trump tivesse sido reeleito nos Estados Unidos, quem sabe o que teria acontecido aqui no Brasil, que tem uma influência, uma interação muito grande aqui entre os Estados Unidos e o Brasil. Então, foi um ataque muito forte à democracia, esses levantes autoritários, manifestações autoritárias e que minam as bases da democracia, mas no interior do próprio jogo democrático. E depois o Bolsonaro repetiu exatamente a cartilha trumpista. É impressionante, até esses atos do dia 8 de janeiro. A única diferença é que lá nos Estados Unidos foi no dia 6, não foi no dia 8. Foi um dia em que havia atividade na Câmara Legislativa, no Senado, porque o Mike Pence, o vice do Trump, ia certificar a vitória então, do Biden, então tinha atividade legislativa, era um momento importante ali, e os manifestantes trumpistas invadiram o prédio do Senado com os senadores ainda lá dentro, e por pouco que eles não foram atingidos, que eles não foram linchados. Mas, mesmo assim, 5 pessoas, não dá para esquecer, 5 pessoas morreram no dia 6 de janeiro, lá nesse levante trumpista, antidemocrático, golpista, nos Estados Unidos. Depois o Brasil repete isso como farsa, como simulacro, um levante bolsonarista, que já estava se armando nesses acampamentos espalhados pelo Brasil inteiro, e isso sendo gestado, e aí explodiu. Mas, pelo menos, tem uma vantagem. Eu acho que no Brasil a resposta tem sido muito mais rápida, muito mais efetiva do que nos Estados Unidos.
Então, é um ponto positivo, uma boa surpresa, porque parece que aqui no Brasil as instituições elas se manifestaram mais rapidamente, elas estão se coordenando mais prontamente para impedir que isso se repita. Então, eu acho que a ação está sendo mais efetiva. Mas, como lá nos Estados Unidos também teve essa pesquisa que saiu na semana, na Arena, falando que 30% dos brasileiros acreditam que as eleições não foram vencidas. Você viu alguma 30%. coisa? É o eleitorado do Bozo, né? Não Lá nos tem. Estados Unidos, esse número chega a 50%. Então, você tem um país dividido em que metade da população acredita que a eleição foi fraudada, foi roubada. Então, como é que você governa um país dividido e que, tudo bem, você pode ser de direita, mas você tem que haver um compromisso mínimo com a democracia. Se não tiver esse horizonte democrático, essa confiança na democracia, na solução dos problemas através da democracia, e aí não tem mais nada. Aí Estamos em risco, porque você tem que fazer uma disputa de mentalidades também. E aí o próximo ponto tem a ver com o ponto que eu quero abordar, que é o debate, que nos Estados Unidos eu acho que é a mesma coisa, a gente acompanha, aqui no Brasil também, né? Foi instituído, o Lula está botando uma ditadura, cadê minha liberdade? Blá. Pedro, daí eu te pergunto, o que é liberdade? O que fazer com essa tal de liberdade? O que é liberdade, né? Eu acho que essa, né? E você fala, né, sobre o uso. O Foucault ele vai falar dos usos, né, da liberdade, a sua constituição ética, né, esse código social que, né, materializa a liberdade. Então, o que é liberdade? Ótimo, ótimo. Então agora já estamos saindo um pouco da análise de conjuntura e análise dos últimos acontecimentos aqui no Brasil, no mundo, para a área da filosofia que Não, mas é porque a liberdade é o grande debate do momento aqui no Ocidente, né? Pensando no Ocidente e nos países, né? A gente toda hora fala sobre a liberdade. Quando Bolsonaro era presidente, nós achávamos que, por exemplo, ele era contra a liberdade de pesquisa e destruiu, né? Então, o que é a liberdade? Sim. Então, aqui eu vou no começo ser um pouquinho mais abstrato para depois entrar no concreto. Me Tá, permite? manda bala. Então, o Michel Foucault, esse filósofo francês, que você e eu gostamos, admiramos, lemos, discutimos, e ele, na minha leitura, ele não tem uma resposta para a questão ontológica, então, pela questão sobre a essência do que é a liberdade, porque o Foucault ele tenta fazer filosofia de uma maneira que não é tradicional. Ele repele uma certa tentação metafísica de dar uma resposta última, definitiva para questões do tipo o que é X, o que é Y, por exemplo, como ele faz com o que é poder. O que é poder? Não me importo tanto com o que é poder, eu me interesso mais em saber como é que o poder funciona, como é que ele age, como seus mecanismos se articulam, como é que ele funciona. Então, o Foucault ele desloca essa pergunta metafísica, ontológica sobre a essência do poder, o que é o poder, para investigar os mecanismos de funcionamento, como se dá o poder, como funciona o poder. E aí, meu argumento na dissertação, que virou um livro, é que o Foucault ele opera um deslocamento muito parecido com relação à questão da liberdade. Então, Foucault, ao contrário de muitos filósofos da tradição, do pensamento, do cânone ocidental, ele não vai dar uma resposta para a pergunta o que é liberdade, mas ele vai investigar os usos da liberdade, como a liberdade é manobrada, ela é operada em casos concretos. E aí ele tem umas considerações muito interessantes a fazer sobre a liberdade, que para o Foucault a liberdade é ao mesmo tempo condição de exercício do poder, no sentido de que você só exerce poder, consegue exercer poder sobre sujeitos livres, ou seja, sujeitos que têm uma capacidade de ação, que podem se autodeterminar num campo mais ou menos aberto de possibilidades. E aí o poder ele age determinando essa conduta, sobredeterminando essa conduta, guiando essa conduta, é uma ação sobre ações, é uma condução de condutas, é mais ou menos assim que Foucault conceitua o poder. Então,
quando você exerce violência, coerção sobre uma pessoa, isso não é poder no sentido Foucaultiano. O poder é você conseguir conduzir uma pessoa que é dotada de liberdade ao determinar o campo de possibilidade ou estruturar o campo de ação dessa pessoa. Então, a liberdade pressupõe, o poder, o exercício do poder pressupõe a liberdade, e o poder age, na maior parte das vezes, para assujeitar essa liberdade. Mas, por outro lado, a liberdade também é condição de existência da ética. Não existe ética, não existe agir ético, virtuoso, sem liberdade, porque justamente a ética também parte dessa consideração sobre a liberdade dos sujeitos, autonomia da ação, iniciativa. Então, o Foucault, ele trabalha a partir dessa ambiguidade, na minha leitura, do que eu chamo da aporia da liberdade, que o sujeito, ao mesmo tempo que ele é um sujeito assujeitado, então ele se constitui enquanto sujeito na modernidade, através do seu assujeitamento, através da sua sujeição aos mecanismos de poder estabelecidos na prisão, na escola, no quartel, no governo, etc. O sujeito também é, ao mesmo tempo, um agente que pode conduzir sua vida ao resistir a esses mecanismos de poder e tentar ensaiar outras formas de ação que não estão já pré-determinadas, pré-moldadas nesse enquadramento dos dispositivos de poder. Então, o sujeito, ele é ao mesmo tempo um sujeito sujeitado e um sujeito que é um agente que pode agir eticamente, pode se constituir eticamente. Então, nessa aporia, nessa ambiguidade da liberdade que eu tento verificar as considerações do Foucault sobre a liberdade, que ele não tem nada muito mais sistemático, não tem um livro sobre liberdade, um artigo. Sim. Você tem que ir pensando assim, através das palestras. A liberdade, então, Pedro, até para esse pessoal também, essa ideia da liberdade, ela depende muito, né? Primeiro, de uma constituição individual, mas do outro também, né? Ninguém produz liberdade sozinho. A gente pode pensar por aí? Exato. Sim, sim, eu concordo. E eu acho até que, às vezes, algumas discussões sobre Foucault, e é o chamado último Foucault, a questão do cuidado de si, da parresia, da autoconstituição, autoelaboração ética, ela tende a ser muito individualista e egocentrada, então centrada no eu, no ego, quando que o campo da ética ele necessariamente envolve também o outro. Então, na sua constituição de si, mas isso nunca se faz sozinho, numa bolha. Então, e aí não é algo que está muito no Foucault, mas na minha interpretação do Foucault, que a liberdade ela se dá, então, nos momentos de resistência aos mecanismos do poder que tentam assujeitar o sujeito, determinar sua conduta, conduzir a sua ação, e, por causa disso, a liberdade, ela se dá como resistência, mas também como reexistência, como uma invenção de uma nova maneira de ver, de ser, de se relacionar com o outro, de sentir, de ouvir. Então, a liberdade, eu penso, com Foucault, ela pode ser pensada como uma reexistência, a liberdade como resistência aos mecanismos de poder e também como reinvenção de uma outra maneira de ser, de se relacionar com o outro, de organizar a vida social e assim por diante. Eu gosto, eu penso como liberdade, ela é uma, como a gente pode colocar, ela depende de muitas coisas materiais ao nosso redor, por exemplo, trabalho, renda, salário, né? Quando que eu me sinto livre, né? Tem essa questão, junto com ela, porque daí você falou, né, da parresia, que é a coragem de dizer a verdade, né? E dentro do personagem que ele traz pra gente, ninguém mais diz a verdade, né? Porque as pessoas não suportam lidar com a verdade, né? Com as últimas consequências da liberdade. Aliás, esse é um curso que eu acho muito bonito, né? Como que ele vai mostrando a constituição desse mundo moderno, como ele não pode ser calcado em verdades. E eu acho importante, eu gosto, porque a verdade e a liberdade, até alguém comentou aqui, agora eu perdi,
E a gente vai fazer uma triangulação que tem tudo a ver, na minha cabeça, pelo menos, né? Verdade e liberdade, quando a galera de um lado você tem ali a ameaça comunista, né, que o Lula, junto com o Alexandre de Moraes, está instituindo o Brasil comunista. Quando, no limite, né, é uma social-democracia capenga, né? Bem capenga de um Estado. Mas aí é interessante é impressionante. E aí entra, né? Aí tem uma série de autores também que fazem essa discussão com o uso das redes sociais para a disseminação e a substituição da verdade. Tem um livro chama Os Engenheiros do Caos, que ele traz o Foucault para falar sobre como que esses caras, na partir do uso maciço da fake news, ele substitui a realidade da democracia republicana, da coexistência, por uma coisa que é muito difícil, a gente não sabe ainda lidar, que é a mentira como modo de vida. Como que você discute? Como que você discute com alguém que faz da mentira o seu modo de vida? A substituição, a mentira passa a ser, né, a fake news, a desinformação. A gente não... Tem dois... acabaram de fazer um superchat para nós aqui, o Fred Rico Defe. Muito obrigado. Façam como o Fred. Deem superchats aqui. Mas você quer fazer um comentário sobre isso, dessa substituição? Sim, claro. Então, eu acho bem interessante essa tese que o autor apresenta para a gente. Ótimo. Então, condições materiais, o mínimo de condições materiais tem que estar garantido para a existência da liberdade e, aí para voltar para o nosso outro assunto, para a existência da democracia. Primeiro vem o pão, o arroz e o feijão e depois vem a democracia. Não existe uma democracia de verdade, uma democracia plena, democracia digna desse nome, não simplesmente democracia entre aspas, em que uma parcela muito grande da fome, de miséria. Então, essas condições materiais, elas precisam estar garantidas para a existência da democracia, para um funcionamento adequado, um funcionamento legítimo da democracia, mas também para a questão da liberdade, a possibilidade da liberdade de reinvenção, de modo de vida, e etc. E é engraçado, você falou da mentira como modo de vida. Aí eu me lembrei do John Dewey, que é esse filósofo americano do século passado, bem importante, que o Paulo Freire gostava dele, e ele, um defensorado assim, da democracia, foi uma pessoa importante na intelectualidade dos Estados Unidos do começo do século XX. Ele fala que a democracia ela tem que ser entendida não só como um conjunto de instituições, não só como um regime de governo, mas muito mais como um modo de vida. Então, pensar a democracia como um modo de vida, uma maneira de você, como uma série de atitudes que você tem, como uma vida que se pauta, está baseada na diferença, no desacordo, mas um desacordo dentro do pacto democrático, da diversidade, do respeito pelo contrário. Então, a democracia, nesse sentido, e é isso, acho que falta muito para nós aqui no Brasil, com certeza para quem estava nos acampamentos bolsonaristas, de pensar a democracia não só como um conjunto de instituições, como uma forma de governo, mas como um modo de vida que está comprometido de coração, comprometido com todas as forças com a diversidade, a dissidência, com que a democracia é o único regime em que a dissidência ela é permitida e ela é regulada através do próprio regime. E essa crença de que qualquer pessoa pode chegar à verdade, não tem qualquer discriminação de raça, de cor, de etnia, de religião, de gênero, qualquer hierarquia nesse diálogo democrático. Então, como você falou da mentira como uma forma de vida, eu acho bom também levantar esse outro lado, que eu acho que é o caminho que está em aberto, é onde mais trabalho precisa ser feito, é de repensar a democracia e de
viver a democracia, de entender a democracia como uma forma de vida, não como um regime, como uma forma de governo. Uhum. Exato, eu concordo plenamente com você. E se eu não me engano, a ex-primeira-ministra da Alemanha, gente, eu acabei Alzheimer, esqueci o nome dela, que acabou de A sair. Merkel, A Angela Merkel, isso, a Merkel. Merkel. A Merkel, quando acho que é no discurso de despedida dela, ela fala que há um problema quando um país como o deles, que vivenciou o nazismo, encontra grupos neonazistas, porque tem alguma coisa dando muito errado e que nós não estamos sabendo identificar, lidar. E eu concordo, eu acho que temos um problema, né? E nesse ponto, esses grupos da extrema-direita, os fundamentalistas, porque eles têm, né? Tem um alimento ideológico deles que é o fundamentalismo religioso, nós não podemos esquecer disso. Né? Eles são fundamentalistas religiosos. Não Eles, todos. Tem uma ala mais religiosa, tem outra ala mais armamentista, tem outra do meio que se mas eles se mistura. juntam. Mas eles se juntam, né? É por isso que eu sempre uso como exemplo o livro da Margaret Atwood, que é o Conto da Aya, que eu acho que ela. E é de 85 o livro, né? Quando ela escreveu aquele livro, foi a Revolução do Irã e o golpe do Talibã dos anos 80. Era o que ela tinha em mente quando ela imagina uma república teocrática nos Estados Unidos. Porque vai misturando isso. Porque daí e alguém comentou aqui também que os nazistas também fizeram isso, né? Você pega os valores capitalistas, os valores tradicionalistas, né? Pátria, família, e junta com o que há de pior na contemporaneidade. E são esses os movimentos. A resposta para isso, gente, é o acesso material. Começa pelo acesso material, né? Comida e dinheiro. Né? Salário digno, alimentação. O Lula fala disso também. Né? Como que a gente responde a esses caras que usam a mentira como método político, como modo de vida? Né? Por exemplo, né, até nós já comentamos isso aqui no programa, daí a importância de derrubar os sigilos. Porque quando o cara que perdeu amigos, parentes, descobrir que o líder dele se vacinou, você não, a verdade, né? Digamos, essa verdade, ela opera também, né? Então, eu acho que eu concordo com você. São esses três caminhos: é as artes, é a cultura, é o acesso material, ele é importante, né? O acesso ao lazer, né? Porque essas pessoas também elas estão com escassez de lazer, né? Quando a pessoa passa 6 horas no Zap, gente, tem um problema aí, né? E teve um livro que eu li agora que ele era específico sobre o cenário estadunidense, que era bem parecido também, né? Os documentários sobre o Brexit também vão muito nesse sentido, né? Como eles manipularam a classe trabalhadora com mentiras, né? E aí dando o acesso material. Antes de nós irmos para os seus poemas, Pedro, eu vou ler uns comentários aqui que deixaram, tem uns comentários bons aqui. O Paulo Marx, antes, o Paulo Marx vai dizer: a liberdade no existencialismo é contingência, tem a ver justamente com o que existe de fato e concreto. Por isso, Sartre vai dizer que a existência precede a essência. E o Paulo Marx complementa: a mentira é o modelo de negócio nazi-fascista, o capitalismo que torna isso capaz. Vamos ver aqui. Suzane Lemos, substituir 6 por meia dúzia, porque essa mulher que ficou no lugar do Ibanez é outra. Vem mais aqui, comentário. Bom, gente, o Pedro, ele tem um livro de poesias, eu fui no lançamento. Você tá com o seu livro do Foucault aí para mostrar? Tô. Mostra, pessoal, gente. Vocês acham para comprar? Acham, né, Pedro, para comprar esse livro? Acha, ou no estante virtual ou no site da Intermeios, da editora. E aí, pro amigo que comentou sobre a liberdade no existencialismo, no livro eu contraponho uma liberdade agonística no Foucault, que eu chamo de agonística, porque vem justamente dessa tensão, desse conflito, dessa contenda constante entre poder e a ética, com a liberdade existencialista do Sartre, mas também uma vertente racionalista, uma liberdade racionalista no Kant, uma liberdade naturalista no Rousseau, para tentar colocar a discussão de liberdade do Foucault dentro
desse debate filosófico, dentro da história da filosofia. O Foucault ele vai ter problemas, né, com a visão existencialista, né, de liberdade. Né? Sim, Qual tem que era o suas drama dele, divergências. Pedro? Fala aí pro pessoal, assim. Então, tem algumas coisas. A primeira é que ele não gostava muito do conceito de autenticidade do Sartre, também passando pelo Heidegger. Ele acha que a liberdade, as considerações sobre a liberdade, assim, no existencialismo, nós temos que levar muito mais para uma afirmação da inventividade, da criatividade, do que a autenticidade, que já pressuporia a existência de um ser puro, anterior a qualquer deturpação, a qualquer corrupção, que existe uma essência que deve ser buscada e afirmada. Então, começando com essa diferença entre a autenticidade, que é um conceito que o Foucault não gosta, não compra, do existencialismo. Para ele é muito mais uma questão de inventividade, de criatividade, que a liberdade abre enquanto campo de ação. E da Margaret Atwood, eu queria comentar que você vê o tamanho do problema que a gente se encontra quando um livro de ficção científica ele sai na livraria da categoria de ficção científica para a categoria de atualidade, de jornalismo. Exato. Já dá para dar uma dimensão do problema. Buraco. Do buraco. Era para ser só uma peça de ficção científica distópica, não era? Para ser Exato. reportagem. Mas eu lembro que em 2016, que foi quando eu tomei contato com esse livro, eu falei, caralho, mano. Olha, né? Porque no Brasil já estava naquele caminho. Já estava antes de 2016, né? Essa virada, esses grupos fundamentalistas começam a se articular 2003 para frente. É que 2016 começa a ter uma virada ali bolsonarista que piora tudo, né? Que aí junta armamentista, miliciano com fundamentalismo, né? Então, antes de você ler um poema seu, deixa eu ver se alguma blá blá blá. Tá aqui o link para o livro. Tá aqui, Paulo, ó. O link do Pedro, gente, pro livro dele tá aí. Então, quem quiser ver, se joga. Áurea Vidal, boa noite, queridos amigos do Brocô. Olá, Áurea. Atrasei, mas cheguei antes tarde do que nunca. Arrasou. Paulo Marcos, eu amo filosofia, sou um filósofo frustrado, pois a sociedade capitalista jamais me permitiu poder escolher estudar tal graduação, onde de fato está a liberdade neoliberal. Uma ilusão metafísica. Exato. O capitalismo, ele usa a liberdade para nos aprisionar. Tem um livro... Fala. Não, Foucault ele está também nessa tradição de pensamento que remonta lá ao Etienne de la Boétie, no século XVII, da servidão voluntária. Tem que ter um elemento subjetivo na submissão ao poder que a liberdade muitas vezes ela é usada, ela é manuseada simplesmente para justificar o assujeitamento, para justificar a sujeição, para garantir a dominação. Que aí, Pedro, retoma nosso primeiro ponto, sim, aquelas pessoas têm que ser punidas, elas cometeram crimes gravíssimos, mas temos que estar atento aos dispositivos jurídicos que estão sendo utilizados. É isso que nós temos que ficar atento. Sim, né? sim. Porque senão, de repente, a gente está numa situação merda, dando poderes demais ao judiciário. Né? Por exemplo, a Colômbia já teve problemas com isso. E hoje está fazendo um debate de retirar alguns poderes do judiciário. Por exemplo, teve um prefeito lá de Bogotá que vivia em guerra, porque o juiz ali local era contrário às políticas. Vamos supor, um juiz conservador, que era contrário ali às políticas de um cara lá, que era uma espécie de Haddad ali. Ele foi e destituiu o prefeito. Foi um debate, foi grave, que agora retoma esse debate de conter esse poder judicial, né? É bem delicado esse debate. Eu posso... Peraí.
Ah, já responderam aí. Fala, Pedro, fala. Eu só entrar essa última observação sobre esses atos antidemocráticos. Eu estava pensando nessa semana que eles gostam de levantar bandeira anticorrupção, declarar que o PT é corrupto e tudo mais, Isso. mas, na minha visão, a suprema corrupção foi justamente essa invasão da sede dos três poderes e essa tentativa frustrada de intervenção federal no dia 8 de janeiro, que essa é a verdadeira corrupção, porque é uma corrupção que não é apropriação e desvio das verbas públicas, mas é muito mais perigosa, é uma apropriação e desvio do regime democrático e do desejo democrático. Então, essa corrupção como corrompimento, a deturpação, a destruição da vida democrática é uma corrupção que é muito mais perigosa, que a gente tem que se atentar muito mais. E essas bandeiras anticorrupções, na verdade, elas às vezes camuflam essa corrupção maior, que é a apropriação indevida e o desvio de função da democracia, do regime democrático, da vida democrática. Não, exato. Por exemplo, gente, a ideia de família. Essa gente não representa família alguma, mas eles usam esse discurso. Mas quando você vai ali fuçar na vida dos caras, tem amante, tem filha fora do casamento, é tudo usuário, né? Nada contra substâncias ilícitas, mas eles usam até entupir as veias, né? Teve gente que foi internada no final do ano com overdose, que fica aí defendendo família, etc. Romperam com a família para ir para o acampamento, ficar lá 60 dias, perderam o emprego, terminaram o casamento, abandonaram o filho. Não, uma loucura. Deixa eu ver aqui. Blá, blá, blá. Marcelo, eu quero falar aqui da foto da Folha de São Paulo. A Gabriela falou que você vê o que você quer. Essa colocação é só pintura. A foto. Ah, não, porque é uma montagem a foto, né? Ela tirou a foto de uma vidraça e uma foto do Lula e ela sobrepôs uma na outra. Não foi um clique genial dela que o Lula estava atrás do estilhaço, né? Bom, gente, o Pedro ele também publicou em 2015 um livro de poesias. Como que anda a sua inspiração para a poesia, Pedro, ultimamente? Tem escrito? Ultimamente, estou bem longe da poesia. Eu sempre leio. Estava lendo o Walt Whitman, Folhas da Relva, agora no começo do ano. Mas para escrever tem sido difícil nesse momento juntar força assim, para me concentrar, porque eu tenho que terminar a tese em algumas semanas, no máximo 2 meses. Então, estou sem tempo para escrever poesia, mas eu tenho já um agrupamento de poemas que eu fiz, mas que ainda não publiquei, que seria um próximo projeto, que ainda preciso rever, mas se chama O Fio da Faca e Outros Fios, que ainda está em gestação, não foi publicado, que seria um próximo livro de poema, mas tenho esse daqui do Pó, Porê, Poesia, você estava no lançamento, né? Sim, eu tenho, autografado, aliás. Ótimo. E agora, para encerrar, já estamos encerrando. Eu tenho mais uma pergunta, nós temos alguns minutinhos ainda. Só para você falar para o pessoal, o que inspira você a compor poemas? Como que é essa sua relação? Porque, assim, na ciência, a gente está sempre lendo, buscando para referência, né? A inspiração poética, ela imagino que seja diferente, né? Como que ela se dá com você? Ótimo, boa. Então, para mim, a poesia, ela é como se fosse uma descoberta da sua voz, uma criação da sua voz. Você tem que fazer um experimento com a linguagem para descobrir qual que é a sua voz singular, que te marca, que te define, que você procura, que você busca. Então, a linguagem que nós todos temos, ela nos dá uma iniciação, uma introdução na vida social, na nossa vida cultural, que é toda mediada pela linguagem, pelos conceitos, critérios compartilhados, valores. E aí nós aprendemos a linguagem para nos iniciarmos nessa vida comum, nessa vida coletiva. E a poesia é como se ela fosse uma reaprendizagem da linguagem, se fosse uma nova experiência da linguagem
que você está descobrindo e criando para inventar uma voz para você. Então, a linguagem, na sua fundação, na sua origem, ela é poética, ela é criação de mundos, ela é abertura de espaços, de horizontes, mas depois ela vai se fossilizando, vai ficando sólida, vai ficando muito engessada. E aí a poesia ela tenta resgatar essa origem poética, essa inspiração poética original da linguagem. Então tenta se banhar nesse, como se fosse nesse manancial original da linguagem. E na minha leitura aqui ele é poético e a poesia ela tenta reintroduzir um pouco de oxigênio, de ar, de frescor nessa linguagem através dessa procura da própria voz, através dessa procura singular da voz no meio desse mar da linguagem fossilizada. Uau, que profundo, amei. Então o Pedro separou para a gente aqui um poema que ele vai ler para nós encerrarmos nosso papo maravilhoso. Leia e depois a gente faz boa noite. Tá ótimo, tá ótimo. O livro é esse aqui, o Popurrí Poesia. E aí o poema se chama No Sétimo Dia. E por quê? Porque como menino católico, bom menino católico, frequentava a igreja, desde criança eu sempre ficava me questionando como é que é nessa narrativa do Gênesis da Bíblia, um Deus que é todo-poderoso, onipotente, onisciente, ele precisa descansar no sétimo dia. Por que um Deus que é onipotente precisa descansar depois da criação do mundo, da luz, das trevas, dos mares, do sol, do ser humano, dos animais, de tudo o resto? Por que um Deus onipotente ele precisa de descanso no sétimo dia, como qualquer outra pessoa comum no nosso mundo? Então, foi a partir dessa inquietação que me acompanhava desde criança que eu desenvolvi esse poema. Agora eu leio. Título: No Sétimo Dia. Depois de 6 dias severos, labuta infatigável, manufatura minuciosa, exausto, abatido tá como o peão de obras que, após o serviço serviços martírio diária, enfrenta o terminal Guarapiranga apinhado, Deus decide descansar. Precisa do justo, sacrossanto descanso. Horas, 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 horas. 144 ao todo. De trabalho de fábrica, trabalho proletário. Deus proletário vai ao boteco no sétimo dia. Purificar-se com cachaça de alambique, firmamento celeste. Desestressar-se numa mesa de sinuca carcomida. Jogar uma partida de bilhar consigo mesmo. Naquele momento, ele ainda não havia inventado o diabo. Dizem que havia se esquecido. Seu futuro camarada de tragos, peleques homéricos, travessuras de contação de histórias. Deus joga paciência com um baralho de estrelas. Deus dança, samba. Assim imagino. As pesquisas científicas mais recentes já comprovaram o óbvio. Deus detesta a modorra tánato-proclamatória de um Requiem. Deus, de folga, fica de fogo no sétimo dia. Tropeça, chuta, canta, xinga, grita, vomita, entristece-se, murcha, amuado, gruta. Chora um pranto catatônico. Lágrimas etílicas exalam aguardente, ácido sulfúrico. Deus adormece embriagado e o universo desperta de ressaca. Arrasou! Amei! Amei esse Deus etílico, pura ressaca. Deus proletário. Esse Deus eu creio. Bom, Pedro, então, muito obrigado por ter Obrigado, aceitado Marco. o convite, esse bate-papo filosófico sobre liberdade, punição. Dá para ficar a noite inteira aqui. Amei. Para encerrar com o seu poema. Gente, o Popoeira também está à venda ainda, né, Pedro? Encontra ainda. Encontra no estante virtual, Mercado Livre, Magalu. Ótimo. Então, gente, os 2 livros do Pedro, vocês encontram aí. Arrasem, comprem, ajudem o escritor, o artista, gente. Estão precisando. Ajuda a revista Fora também. Então é isso, Pedro. Um beijo, boa noite para vocês, gente do chat. Beijo até segunda-feira no Brocou na internet. Tchau, tchau. Obrigado, Mal. Foi um prazer. Beijo.
Beijo, tchau. Sextou, agora sextou de verdade, Sextou. hein?